Hoje eu vou conversar com a Ana Luísa Colnago, psicanalista, membro da mesma escola que eu, Escola Lacaniana de Psicanálise. A gente vai falar sobre mulheres, feminismo e a questão do excesso de convivência provocado pela pandemia. Queria agradecer ao convite, né? Acho esse espaço um espaço muito importante, né? Num momento como esse que a gente vive, de uma pandemia, é necessário elaborar, né? Ou tentar um pouco o estudo que a gente vive. Fatos como esse, eu acho que são fundamentais, né? Para a gente conversar, dialogar e, assim, tentar simbolizar um pouco tantas questões que estão aí surgindo, né? Emergindo uma situação como pandemia, né? Exato. Em linguagem de psicanálise, né? Esse real que não tem como a gente simbolizar, não tem como se falar dele, mas nós podemos falar sobre todos os efeitos e afetos envolvidos nessa questão, e é essa nosso propósito aqui no Conversa de Analista. Eu quero ir direto a um ponto bem polêmico, né? Que emergiu, já vai falar de feminismo, na segunda onda do movimento feminista, que foi lá pelos anos 1970 e prosseguiu adiante na década seguinte, que Freud seria machista. Então a questão é, Freud é machista? É uma ótima questão, super polêmica, né? De fato, assim, essa foi uma crítica muito forte e contundente, né, das feministas ali da segunda onda, né, década de 70, e na verdade depois também, né, até Judith Butler fez algumas críticas à visão da psicanálise, né? E aí eu acho que tem vários pontos que a gente pode pensar, né? O primeiro deles é situar o como um homem do final do século XIX, começo do século XX, e é claro que o que ele produz diz muito do tempo em que ele vive, né? A gente não pode esquecer disso, né? Tirar ele do contexto social, histórico, político, que foi cantar a psicanálise. Mas o Freud, ele fez algo que foi revolucionário, né? Que foi poder escutar aquelas mulheres denegridas, né? Eram mulheres consideradas loucas, né? Por toda a insatisfação que elas traziam ali nos seus sintomas, né? Então, assim, ele pode escutar as histéricas, né? E, assim, colocá-las num outro lugar, dar um lugar a essas mulheres, ao que elas falavam. Só escutá-las já foi uma grande diferença, né? Né? Ele já pôde, ao escutá-las, ele já dá um lugar a essas mulheres, né? Entendendo que ali tem algum saber, que elas dizem uma coisa com toda a automática que elas apresentam, né? E ali ele viu que elas estavam sofrendo, que não era uma questão de chamar atenção daquilo ou de aquilo outro. Então, assim, ao escutar as histéricas, né, ele trouxe algo que já foi revolucionário, né? Que foi dar lugar a essas mulheres. Além disso, claro, né, ele tinha várias psicanalistas mulheres com quem ele dialogava, né, Marie Bonaparte, a Lu Salomé, a Ellen Deutsch, e mulheres com quem ele debatia, né? E aí tem um outro fator importante. Se a gente pensa no começo do século passado, a idade do mundo, das mulheres, mercado de trabalho, a gente vê que a psicanálise foi um dos primeiros espaços em que as mulheres puderam se inserir profissionalmente, né? Em 1938, a Sociedade Psicanalítica de Viena tinha 1/3 de seus membros eram mulheres, Quer né? dizer, Vamos dizer, não estava tão grande. Então, assim, é claro que para se debruçar, né, sobre a obra freudiana, a gente vai sim encontrar comparações que hoje, para nós, que estamos no século XXI, aquilo pode ser machista, né? E de fato tem a ver com o tempo que era mais machista do que é hoje, embora ainda vivemos numa sociedade machista, né? Mas
é importante, né, a gente pensar nisso, assim, que ele revolucionou muitas coisas no tempo em que ele vivia. Sim. Estão falando de italiano. Até hoje, né, a psicanálise a área psi é fortemente feminina. Né? Isso, né? É isso, desde do tempo, estão falando que está falhando a conexão, essas coisas. Tecnologia a gente tem que... Pois é. Não, está falhando, mas está dando para te entender. Fica assim, sempre cortando um pouquinho as palavras, mas está dando para entender você. Mas, de modo geral, hoje a conexão não está muito boa, sabe? De manhã a gente fez cartel da escola e tudo, e tivemos alguns problemas também. E assim, é muita gente usando a internet ao mesmo tempo, então acaba que vira e mexe, a gente tem que... Meio que a gente tem que aceitar essa castração do possível, né? Não vai ser totalmente bom, né? Exatamente. Mas aí você estava falando dessa questão que ele deu um lugar às mulheres e tocou no machismo, porque as mulheres tinham um papel bem definido na sociedade. Era maternidade, casamento e maternidade nessa ordem, né? Não poderia vir antes a maternidade. Só deixa eu te inserir um comentário aqui da Emília Lobato. Freud fala que no inconsciente não há registro de gênero. Isso mesmo, é aí que a gente vai entrar. Isso faz dele atual, muito atual. Né? É isso mesmo, que entrar nessa questão que masculino e feminino são posições. Né? O sexo biológico não diz tudo. E Freud falou sobre isso abertamente numa época em que isso era realmente chocante. Toda a sexualidade que ele abordou era muito, muito vanguarda, né, para aquela época. Então, assim... Oi? As crianças com sexualidade, isso era estarrecedor para a sociedade da época. Exato. Né? Então, e a questão dele, né, o que era uma mulher, que surgiu, acho que lá pelos idos de 1900, era da Segunda Guerra, né? Não sei exatamente quando, mas tem uns 80 anos, então 1920, né? No entreguerras. Mas até hoje ainda vigora no imaginário, no ideal social, né? No imaginário social, essa posição muito forte que a mulher só se realiza com a maternidade. Uhum. E em alguns casos com casamento, né? Se a mulher for solteira, ela já é vista pela sociedade de uma maneira um pouco, digamos, não tão aceita. E outra questão, a esse papel que antigamente era o papel destinado às mulheres, hoje ainda há uma certa exigência, pelo menos nesse ideal da sociedade, imaginário da sociedade, foi acrescido a eles a questão da mulher perfeita, que ganha dinheiro, bem-sucedida financeiramente, uma ótima esposa, linda, de preferência magra, né? Então, assim, como é essa mulher hoje? E o que você acha que o feminismo pode nos ensinar sobre isso nessa onda de agora, que seria a terceira onda, né? Acho que ainda não é a quarta. Você falou... Consideram que a gente está numa quarta onda. Assim, isso não é consenso. O que dizem que de 2010 para cá a gente já vive aí uma quarta onda, né? Com as redes sociais, com a emergência de tantos coletivos feministas, né? De mulheres que se unem ali por várias causas, enfim. Então tem aí alguns que estaríamos numa quarta onda, né? Eu acho que o que é, de alguma maneira, é que tem coisa... Eu estava falando sobre essa questão das mulheres. Quem é a mulher do nosso tempo, né?
E o que o feminismo fala disso? Porque também, às vezes, eu escuto no discurso feminista uma tendência a querer fazer um padrão de mulheres. Você escuta isso também? Escuto, né? Até porque eu acho que a gente pode pensar que existe o feminismo e as feministas, né? Então, assim, o que as mulheres podem fazer com ele, que aí é num a um, né? Sim. Então, assim, de fato, existem talvez aí certos movimentos dentro do feminismo que buscam uma certa padronização, a responder a esse enigma que Freud trouxe, que a gente não tem uma resposta, né? Que é o que é uma mulher. Ao mesmo tempo que existem movimentos dentro do feminismo que eu acho, assim, eu entendo que seja o principal objetivo, assim, que seja trazer uma liberdade. Se a gente pensar na liberdade enquanto isso possibilite a mulher ser, vamos assim dizer, muitas coisas, a gente vai pensar que essa resposta vai ser para cada mulher, a sua maneira, né, de tentar responder a isso, né, de construir uma resposta para si, a esse enigma que é o que é uma mulher. E eu vi o Abílio perguntando ali da quarta onda, né? Como eu dizia, tem pensadores que dizem que a gente vive uma quarta onda, né, do feminismo. Uhum. E a terceira onda seria a da década de 90, começo dos anos 2000, né, que é quando surge muito forte o feminismo negro, por exemplo, né, certas especificidades dentro do movimento feminista, mas que agora nós viveríamos uma quarta onda de 2010 para agora, que são as mulheres já nas redes sociais, formando coletivos e tornando o debate do feminismo um dos principais debates políticos sociais. Né? Esse debate está o tempo inteiro presente. Em outros momentos ele era um debate entre muitos e agora ele é colocado em cena assim, de uma maneira muito forte. A maior manifestação que já teve de mulheres no Brasil foi em 2018, véspera da eleição, né, presidencial, uma manifestação de mulheres contra o Bolsonaro, e foi a maior manifestação de mulheres, né? Então, assim, o feminismo, ele está em cena, assim, ele está no mundo a todo momento, nesses últimos anos, né? Então, essa seria a quarta onda. Não só esse movimento em relação ao Bolsonaro, o Me Too, e até você filmou no Chile aquele movimento das mulheres cantando, né, contra a violência. Então vamos partir para a violência agora? O som está meio ruim ainda, né? Vocês estão ouvindo bem? Está dando um eco. No início da pandemia, desde o início, começou-se a falar de casos de violência. Não só no Brasil, como no mundo. Eu queria que você falasse um pouco especificamente do Brasil e um pouco como está esse geral no mundo. Né? Mas a minha questão é a seguinte: será que agora nós estamos ouvindo mais porque estamos em casa? Eu estou falando literalmente, porque você ouve do vizinho e tal. Antes, talvez houvesse momentos em que você não estava em casa para poder ouvir e saber que isso estava acontecendo. Né? Ou acontecia em horários em que você tem muito mais ruído nas ruas. Enfim, eu estou falando da escuta literal disso, né? E também dos registros disso. Você está me ouvindo? Está com eco. Está muito ruim hoje. Eu sei. Melhor agora? Para tentar... Vou virar para cá para ver se melhora. Vamos ver. Pronto. Vamos ver se agora melhora um pouco. Está me ouvindo? Eu estou. Oi, está me ouvindo? Ela não está me ouvindo. Tá? Estou. Pode falar, que eu terminei. Tá. Você ouviu a questão, mais ou menos? Ouvi. Falei várias coisas, né? Sim. Bom,
Antes, Helena, eu queria voltar, porque foi a hora também que a gente teve que interromper pela questão do... Eu queria voltar, porque foi a hora que a gente acabou interrompendo por causa da questão da conexão. A Emília colocou, né? Eita, peraí. Ih, peraí que... Eita. Voltou. A Emília colocou essa questão de que feminino e masculino são posições, né? Eu acho que é importante a gente falar disso. Sim, né? sim. Que né, assim, voltar um pouquinho antes de tocar nessa questão da violência, a esse ponto que a Emília trouxe, que eu queria falar, né? No meio do século passado, ainda pensando no movimento feminista, né, a gente já viu um descolamento da questão biológica para uma questão, vamos assim nomear, social, né? Na segunda onda feminista, a gente tem, por exemplo, Simone de Beauvoir, né, que vai dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Momento em que começa a se separar o que é do biológico, né, de uma construção social. E aí a gente vai pensar a partir da psicanálise, né, a partir de Freud, de Lacan, que o biológico ele não é o destino. Então, assim, nascer com um órgão sexual masculino ou feminino não vai dizer que aquele sujeito é homem ou é mulher. Né? Isso vão ser construções. E aí eu acho que Lacan é mais radical ainda, quando ele propõe, né, as fórmulas da sexuação, em colocar o feminino e o masculino como lugares, né, como posições em que todos nós podemos ocupar e vamos assim deslizando, vamos dizer, ao longo da vida, né? Então, assim, homens podem estar numa posição feminina e mulheres numa posição masculina, e isso não é definitivo. Então, eu acho que Lacan ele é muito radical quando ele traz dessa maneira, e isso nos ajuda um pouco a entender essas questões todas que comparecem, seja no feminismo, seja nas relações aí entre homens e mulheres. E aí, trazendo essa questão que você abordou, né, do que a gente vive na atualidade, nesse momento específico da pandemia, a gente vive assim, um momento em que as relações estão todas sendo muito intensas, né? A gente tem um excesso de convivência, cada um no seu âmbito familiar, né? Seja com o parceiro, a parceira, com os filhos, os pais, enfim. E assim, isso traz consequências, né? A gente vê como que esse excesso de convivência, vamos assim chamar, ele aflora muitas questões, muitos sintomas, aumentam os conflitos, seja, né, a gente escuta muito na clínica os adolescentes se queixando de estar com os pais o tempo todo em casa, né? E aí a gente vê o aumento da violência doméstica, da violência contra as mulheres, né? Então, assim, você falou, a gente vive uma realidade de um país que é extremamente machista, em que a violência contra a mulher tem números altíssimos, historicamente, né? Isso não é novo, mas a partir do momento, né, que a gente está vendo uma convivência tão intensa, esses conflitos, eles vêm, né, à tona, assim, eles aparecem. E eu acho que tem uma outra questão, né, que a pandemia traz, que a gente vive um momento de uma certa invasão do que a gente chama de real na psicanálise, né? Assim, a pandemia, ela nos traz, assim, uma realidade que é difícil da gente suportar, da gente elaborar, a gente fica nessa tentativa, né? E aí os sintomas, os fantasmas, né? Eles todos se afloram em todas as pessoas, né? E além disso, me parece, assim, né, que os homens, no momento em que eles se veem tão fragilizados, porque todos nos vemos, né? A gente tem a ameaça de um vírus que a gente não consegue ver, né? Mas que está aí, que nos lembra da finitude da vida, né? Que nos coloca aí a morte o tempo todo, né? E a gente se vê frágil diante disso. Todos nós, mulheres e homens, crianças, adultos, né? E aí me parece que isso, né, para os homens, talvez, né, aponte, para alguns homens, claro, para uma fraqueza que é insuportável para eles de lidar e que através da violência, da agressão contra a mulher, eles tentam resgatar um pouco uma certa potência que foi perdida,
né? Assim, uma tentativa de se ver mais potente nesse momento em que todos estamos nos vendo tão frágeis diante de um vírus, de uma possibilidade de doença e de morte. Né? Então, assim, acho que esse é um fator, além do excesso de convivência, esse é um outro fator que faz com que aumente os casos de violência contra as mulheres. Né? E que é claro que é uma falsa potência, né? Porque se o homem está precisando recorrer a essa via da agressividade e da violência para se ver num lugar potente, é justamente para esconder uma fragilidade. Né? Porque não é por essa via que ele vai, vamos assim dizer, construir um lugar para si, onde ele se veja potente, viril, enfim, fálico, a palavra que a gente quiser ali, né? Isso me parece assim, que tem comparecido, né? Então, aí a gente vê assim, os números exorbitantes do aumento de casos de violência. Outra coisa que também provoca, quer dizer, a violência, sem dúvida nenhuma, é uma coisa de outro patamar, né? Mas, assim, outra coisa que provoca muita discussão, e isso vai alterando os ânimos, é a questão da divisão das tarefas domésticas, né? Que me parece até hoje ainda estão muito nas mãos das mulheres. Não há... não é nem... Esses dias eu estava conversando com o Abílio, ele está ali, ele está participando, e ele disse uma coisa muito interessante, que não é você simplesmente dividir as tarefas, é muitas vezes você poder fazer algo que não é nem o que você gostaria de fazer. Eu odeio lavar a louça, então é o meu marido que lava a louça. Mas num determinado momento, se eu percebo que ele não está bem naquele momento, e eu vou lá e lavo a louça, isso é como algo que eu estou dando de positivo, um sinal amoroso. Né? Mas é muito difícil para as pessoas comumente isso. Quer dizer, essa louça é sua, você tem que lavar. Né? Eu conversando isso com a Bíblia, eu vejo muito assim disso numa pessoa que faz psicanálise, né? que vem se analisando há bastante tempo. Não sei se... Acho que poucas pessoas têm acesso a isso, né? O que você acha dessa questão? Assim? Ainda é muito difícil, assim, vamos dizer, na convivência familiar, essa busca do equilíbrio. E um equilíbrio que é claro que não há, né? Mas que se busca. Assim, a gente pensa que, historicamente, as mulheres foram ocupando lugares no mercado de trabalho, né? Foi algo que elas conquistaram. E aí, só que elas continuaram com todas as tarefas domésticas, né? E me parece que isso vem mudando aos poucos, né? Assim, nas gerações mais novas, né? Algo que eu observo, assim, da diferença da geração que já está lá com seus 70, para a geração que tem 40, para a geração que tem 20. Mas ainda assim é um motivo de muitas discussões. E se a gente vive uma situação como agora, em que pais e mães estão em casas, né, marido, mulher, crianças, todos com uma sobrecarga, porque a maioria das pessoas está fazendo home office, está trabalhando, e aí também está tendo que lidar com todas as outras tarefas, e ainda tendo que lidar com os filhos, e lidar com esse casal, que é um casal que está ali, né? Enfim, assim, acho que... O Abílio está falando aqui um pouco do que a gente conversou. Ele está dizendo o seguinte, a divisão não burocrática apenas, mas que inclua o gesto desejante, amoroso. Aí ele está perguntando, será possível? Que foi mais ou menos disso que ele me falou, né? Que tem uma questão desejante e porque aponta para o amor. Né? Quando você pode fazer algo sem cobrar do outro. Sim. O tempo todo, lógico, né? E aí... Você escutar, não literalmente, que aquele outro, naquele momento, não está dando conta de fazer isso, entendeu? E que é difícil, porque pressupõe justamente isso que você chamou ali de uma escuta, e que a gente sabe que é muito difícil, né? E é impressionante como as pessoas... nesse ponto, elas muitas vezes rompem um casamento, porque não conseguem andar por causa desse tipo de coisa, porque é tanta queixa o tempo inteiro e impossível de a outra pessoa ouvir o que está de fato naquela queixa,
né? Uhum. O que está sendo demandado, né? Uhum. E assim, a gente pode pensar também que outras questões comparecem nisso, né? Não necessariamente a questão que está ali seja a louça, quem tem que lavar ou quem não tem, né? Mas outras dificuldades do casal que podem comparecer nessa impossibilidade, vamos assim dizer, de divisão de tarefas, né? E que é no a um também, né? Que a gente só pode falar escutando a cada um, cada casal, cada sujeito ali naquela relação, né? Mas, assim, me parece que tem uma mudança aí, sim, nas últimas gerações, né? E aí, até pensando nessa coisa que eu estava falando da violência contra as mulheres, até um tempo atrás, eu diria que isso ainda hoje acontece, principalmente em determinados círculos sociais, né? Parece que, às vezes, os homens entendem a casa como algo muito feminino. E aí, não se veem, assim, né, tem medo quase de entrar nesse espaço da divisão das tarefas, né, como se isso fosse algo muito feminino, né, uma certa dificuldade ali que aponta até para uma questão de... Uma vez eu escutei até da minha analista que o homem ele não se sente muito, o espaço da casa é muito da mulher, né? Uhum. Não sei se isso é fato, entendeu? Mas a partir daí eu comecei a observar melhor, assim. Meio que o homem tem o seu canto na casa, entendeu? Ele não é a pessoa da casa toda. Uhum. Talvez eu seja espaçosa, por isso que... mas eu acho, assim, que... Hã? Se a gente pensar, né, porque, assim, historicamente é isso, o homem saía para trabalhar, voltava para casa, e quem ficava em casa era a mulher. Então, assim, e me parece também que por mais que a gente vá mudando a sociedade, me parece que simbolicamente a gente demora mais para elaborar aquilo que já está em mudança, sabe? Então, assim, né, a gente vê mudanças e ao mesmo tempo tem dificuldade de elaborar aquilo mesmo, né? Então, assim, essas são questões que, assim, é isso. A gente vive a pandemia e esse isolamento, confinamento, que tá todo mundo tendo que se haver com essas questões, né? Pois é. Agora, tem uma questão aqui que está surgindo. Essa outra pessoa falou também para falar sobre isso? Não, essa pessoa pediu para falar sobre isso. Ah, tá. A Emília disse que não gosta A Emília Lobato falou que não gosta da expressão empoderamento. Eu também não, tenho horror. E a Márcia pediu para a gente falar sobre essa expressão empoderamento, né? Uhum. Eu não sei nem se você falou, se você disse essa expressão. Não, acho que não. Talvez tenha falado, mas não me dei conta. Tá. Não, o meu marido está falando que ninguém disse. Bom, eu acho interessante essa palavra. Eu acho interessante, eu acho que ela pode servir a muitas mulheres, né? A gente falava aí sobre a violência, né? E assim, falei um pouco sobre o porquê, vamos assim dizer, a violência ter aumentado, os casos de violência terem aumentado nesse momento. E acho importante dizer, né, que é claro que a gente está falando da violência do homem com a mulher, que é a maioria dos casos, né? Mas que isso pode acontecer entre duas mulheres, entre dois homens, isso pode acontecer, né, de uma mulher ser agressiva com um homem, né? Claro que tudo isso existe, mas Não, a gente vê... A gente está falando, na verdade, do que é mais numericamente representativo, né? Exatamente. E também violência das mães com os filhos. Sim, né? sim. E às vezes então, a assim... violência não é nem física, ela é silenciosa, é moral. Sim. Isso também existe, o assédio moral da mulher para o homem e do homem para a mulher. Mas a gente Exato. E tudo isso, mesmo na violência física, a gente sabe que é preciso, em algum momento, que essa mulher veja, né, perceba que ela está nessa situação, porque ela pode ter crenças antigas, a gente até conversou sobre isso, né? Temos há poucos dias um outro vídeo que também falava disso, que algo nela, né, faz com que ela, de alguma maneira, ache que essa posição lhe é justificada
de algum modo, ela não consegue sair disso. Não estou falando dela ser culpada, isso ninguém pode dizer uma coisa dessa, isso não existe. Mas assim, até que ela possa se escutar em por que eu estou aqui, né? Se questionar e buscar um auxílio, né? Vai depender principalmente da atitude dessa mulher. Em algum momento ela poder fazer. Sim, exato. E aí que eu acho que a gente, nessa palavra empoderamento feminino, né? A gente pode pensar que às vezes ele vai por uma via de uma certa reivindicação fálica e que aí eu não vejo isso como saída, né? Porque aí a gente teria quase que uma tentativa de inversão dos papéis, né? E eu acho que não é esse o caminho, né? Mas ele é interessante porque nessa questão, por exemplo, da violência contra as mulheres, a gente vê que muitas mulheres, elas, no primeiro momento, elas não percebem conscientemente, claro, que elas estão sofrendo violência, que elas estão sofrendo abuso, né? Então, existe todo um tempo para essa mulher poder escutar, enxergar que aquilo que ela sofre é uma violência, até porque muitas vezes a violência ela é psicológica, né? Não é, o cara não vai lá e bate, né? Ele fala coisas. E aí, por que as mulheres, algumas mulheres, né, vivem isso? Vai ter a ver com as questões de cada uma, com a história, né? Com o que elas passaram na vida, muitas vezes com as relações com os pais, com as mães, né? Relações de abusos, muitas vezes. Não necessariamente abusos literais, assim, né? Mas relações muito excessivas, muito abusivas. E aí, assim, essas mulheres, elas precisam, de alguma maneira, se enxergar numa situação de que elas sofrem violência. E aí, me parece, né, que esse empoderamento ajuda essas mulheres a conseguirem se ver numa situação de violência e tentarem reagir. Né? Porque, como você falou, não é uma questão de culpa, mas é claro que toda mulher precisa se implicar naquilo que vive, até para tentar trabalhar suas questões, todos esses traumas, né? Esses sintomas, essas questões que ela traz consigo da sua história, para assim poder ocupar, né, um outro lugar, se relacionar com as pessoas, com os homens de uma outra maneira. Né? Então, assim, apesar do empoderamento poder ir pela via da reivindicação fálica, me parece que ele também permite, de alguma maneira, né, com que algumas mulheres se sintam mais empoderadas nesse sentido e façam frente a este homem agressivo e abusador. Né, e assim possam, enfim, buscar uma outra maneira de se posicionar frente aos homens. Tem algumas palavras que viram assim um jargão de uma época ou de uma geração e depois elas caem, né? Elas não sobrevivem. Por exemplo, o lugar de fala, nos anos 1980, as pessoas diziam, eu cheguei e fiz uma colocação. Eu queria colocar porque as pessoas se colocavam, né? E ninguém mais fala isso. Várias expressões, ele está lembrando aqui outras, que depois caem, é uma espécie de um modismo daquela época, para dizer coisas que aquelas pessoas não estão conseguindo, né? E para mim, para a Emília e talvez para outras mulheres, também soa muito estranho. Né? Porque o que é empoderar, né? Porque para mim o poder ou algo que você conquista é muito mais algo inerente à sua subjetividade. E isso transcende ao que você faz e fala. Né? É algo que tem a ver com o seu inconsciente, com as suas conquistas, com o que você já estudou. Não há um empoderamento de fora para dentro. Vamos empoderar as mulheres. Nós vamos dar poder a elas. Mas assim, pode ser o que tem. Algumas pessoas tentam. Mas é claro que a pessoa só vai poder ser empoderada se ela trabalhar as questões dela. Né? Então, assim, a gente realmente não consegue dar poder a outra pessoa. Ela que precisa, de alguma maneira, trabalhar suas questões e assim se colocar num outro lugar. Né? Mas eu vi que a Tereza colocou uma questão interessante, Tereza Nazar. É claro que a violência contra as mulheres sempre existiu e agora ela é mais
falada, porque durante um tempo as mulheres tinham que lutar para que a violência contra a mulher fosse considerada violência, porque não era. Tipo, a mulher é propriedade do homem, ele faz com ela o que ele quiser, né? Então, assim, até isso foi todo um percurso para que a gente entendesse que a agressão de um homem para com uma mulher é uma violência, que ele não tem o direito de fazer isso. Isso foi todo um caminho, né? Então, assim, sempre esteve presente, né? A questão é que agora, realmente, a gente está falando disso, está mostrando, né? Enfim. E no momento da pandemia, aí sim, com certeza, ela aumentou. E não aumentaram, que é interessante, as denúncias. Pelo contrário, as denúncias diminuíram, né? Porque as mulheres estão dentro de casa com seus agressores e fica muito mais difícil de tentar sair, aquelas que estão nessa tentativa, né? E a gente vê que muitas tentam, né? Embora assim não consigam, mas tentam. Né? Sim. A Emília falou também sobre isso, que a questão está no direito e não no poder de um ou de outro. Porque é isso que eu digo também, que não é uma questão de poder, né? Se você tem algo seu que já se impõe a partir de uma posição sua, isso não é uma coisa que você lutou para ter. Até do ponto de vista de conhecimento, de estudo, etc. Mas tem algo mais que é subjetivo, me parece. Então, para mim, esse empoderamento aí também tem muita discussão em torno disso. Mas a gente também não vai evitar que uma geração inteira tenha adotado essa expressão, porque já adotaram, né? Sim, e assim, e ao mesmo tempo, né, eu vi ali alguns comentários, me parece assim, né, se estão buscando, já se pressupõe que de fato tem algo que falta. E a gente sabe que isso não vai dar conta e agora não é isso, né? Sim. Bom, agora, até tocando nisso, uma questão que eu queria até trazer, que é algo muito novo, né? Que a gente viu como que alguns países que têm mulheres à frente, como o primeiro-ministro, o presidente, né? Eu só quero voltar uma coisinha aqui. Vai lá. A Teresa Nazar comentou com relação a Simone de Beauvoir, isso é um pouco para trás da nossa conversa, mas eu acho importante fazer a observação aqui que ela nos trouxe. Estamos falando de discursos. Simone de Beauvoir disse essa emblemática frase para contrapor ao que se falava na época a propósito das diferenças entre homens e mulheres, né, que eram definidas, mulher é isso e o homem é aquilo. Né? Aí ela disse isso, que não se nasce mulher. A mulher se faz, não é isso? Sim. Tá? Então, agora para a gente então ir um pouquinho à frente, deixa eu ver aqui. Isso que você postou esses dias, há umas semanas, o que tem em comum entre os países que se saíram melhor nas ações de combate à pandemia, que eram todos governados por mulheres. E qual é a sua tese, qual é o seu pensamento sobre isso? Então, assim, eu acho que é necessário... Eu acho que é necessário contextualizar. Claro que a maior parte deles são países de primeiro mundo, que têm um ótimo sistema público de saúde. Isso ajuda, é claro. Né? Mas, assim, se a gente pega, por exemplo, os países nórdicos, o que demorou mais a agir foi a Suécia, que dos 5 nórdicos é o único que tem um homem à frente do governo, né? E eu acho que isso levou muitos pensadores, até dentro da política, a questionarem, né? Assim, o que faz com que países que tenham mulheres à frente de seus governos tenham se saído melhor, eu tenho respondido mais rápido, né? A crise que a pandemia trouxe. E aí... me parece, assim, né, eu tenho até lido alguma coisa a respeito, que, assim, o governo das mulheres, primeiro que ele é considerado mais colaborativo, no geral, do que o dos homens, né? A gente vê mais homens numa posição egocêntrica à frente, quando estão no poder, do que as mulheres, né? E tem uma outra coisa que me parece, assim, que aí foi uma leitura minha, de fato, né? A gente vive esse momento de invasão do real, de uma crise, né, que todos nós nos vemos frágeis, né?
E aí as mulheres, me parece, que podem responder talvez mais rápido, porque não tem tanta essa ilusão, como os homens poderiam ter, né, de serem tão fortes, né? A mesma questão que comparece para os homens dentro de suas casas, que os leva a praticarem atos violentos e agressivos contra as mulheres, né? De se verem fragilizados e não suportarem se ver e assim tentarem resgatar uma certa potência. Me parece que alguns presidentes, inclusive, né, claro, o nosso e assim, do Brasil e outros, né, demoram mais a agir, porque tem mais dificuldade de se ver nessa posição mais fragilizada, né, assim. Porque as mulheres, por mais que elas possam fazer o semblante, que elas têm ali alguma coisa, no fundo, a mulher, ela tá de cara com a castração, né, assim, muito mais do que o homem. Ela sabe que ela não tem. Então, assim, ela pode fazer semblante, mas ela sabe para ela. Então, me parece que numa situação que é de castração, que é o real, assim, de uma forma avassaladora como a pandemia, essas mulheres puderam responder mais rápido e tomar atitudes, enquanto muitos homens demoraram ou ficaram negando que a coisa era tão